Shalom. E que a shalom do Senhor entre sobre a sua casa. Eu cheguei em casa agora há pouco. E eu falei, não vou fazer. E o Espírito Santo de Deus começou a tocar muito forte no meu coração para deixar aqui essa live neste momento. E eu quero ler com vocês, primeiramente, um versículo da Bíblia. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, aonde diz assim, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi condenada com os incrédulos, pois acolheu em paz os espiões. Essa é uma passagem de Hebreus, creio que muitos já conhecem, onde ali fala a galeria dos heróis. Aqueles que venceram uma temporada na convivência da vida deles aqui nessa terra. E eles deixaram uma marca, eles deixaram um legado, eles deixaram algo que marca as gerações de hoje, a qual nós vivemos. E a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus tem tocado muito forte no meu coração sobre essa pessoa chamada Raabe, uma prostituta que estava ali, naquele lugar, naquela terra, onde o Senhor prometeu para o povo de Israel. E para eles conquistarem aquela terra, eles precisavam entrar ali dentro e saber as estratégias do inimigo e saber os pontos fracos do inimigo. E para isso Josué, ele mandou 2 aleluias dos seus homens para poder espiar aquela terra e saber o que tinha ali naquele lugar e como eles podiam fazer uma estratégia para entrar e derrotar aquele povo e tomar posse aquela terra que era deles por direito, porque Deus disse, essa terra é sua. Mas o Senhor também deu uma ordem. Você precisa guerrear. Você precisa entrar no campo de batalha para poder conquistar o território que eu já deleguei para você. Ou seja, quando o Senhor ele tem uma palavra, ele tem uma promessa, ele tem um destino, ele tem algo que ele precisa cumprir na nossa vida, ele vai decretar, ele vai profetizar, ele vai falar para conosco. Através de sonho, através de visão, através de profecia, através da sua própria palavra, através do louvor. Não sei qual o meio que o Senhor pode usar para falar contigo, mas eu sei que o Senhor é um Deus que fala e ele usa profetas dele e até mesmo aqueles que não são, para confundir os que são, para dizer o propósito e a vontade que ele precisa prevalecer a vontade de cada um dos teus filhos que foram designados para seguir um propósito, seguir uma trilha, conquistar um território e tomar posse dele também. Algo interessante é que quando aqueles espiões eles foram ali e eles foram descobertos, e aí o que aconteceu? Onde ali em Jericó, naquela cidade de Jericó, e todos, se você não sabe, era uma cidade onde ele tinha um muro. E aquele muro era a fortaleza daquele lugar, a qual tinha impedição de pessoas entrarem ou saírem daquele lugar. Para você ter uma ideia, tinha casa construída em cima daquele muro, para você ter a dimensão da largura daquele muro. E nesse muro tinha uma pessoa específica que morava ali. E se chamava Raabe, a meretriz. Aquela que era subjugada. Aquela que precisou vender o seu corpo para ganhar o dinheiro. Eu não sei qual foi a história da vida da Raabe para que ela chegasse a esse ponto. E eu não quero entrar nesses méritos, eu quero entrar no mérito que ela entrou na galeria dos heróis da fé. Porque ela ouviu dizer que havia um povo, que tinha um povo ali de Israel, que o Senhor já tinha designado que ia tomar posse de Jericó. E ela, até mesmo quando ela vê ali Salmo, que era um dos homens de espiões que estava ali, e ela diz, o povo de Jericó, eles estão desmaiados de coração, ou seja, eles estão temorosos, eles estão morrendo de medo, eles estão atemorosos, porque eles sabem que o Senhor, aleluia, o Deus de Israel, aquele que prometeu, ele garante a vitória. Então eles já estão com medo, porque quando você chegar e eles não sabem quando será, vai ter uma coisa terrível que irá acontecer. Mas ela, naquele momento, ela se posicionou. E ela disse, eu
vou te ajudar vocês. Eu abro a porta da minha casa para você poder entrar e te esconder vocês aqui, para que eles não vejam que vocês estarem aqui. E fique aqui 3 dias. E depois você pode ir embora, porque eles vão se acalmar, vão deixar de procurar, e aí vocês vão ter liberdade para sair daqui. Algo interessante, eu não quero contar aqui toda a história, mas eu quero deixar aqui pontos onde apontam o potencial, a certeza que Raabe tinha. Raabe, ela não estava confusa, aleluia, cochilando em 2 pensamentos. Ela morava em cima do muro, mas ela não estava em cima do muro por conta própria. Ela estava ali porque ela morava ali. Hoje a gente fala, né? Existem pessoas que elas estão em cima do muro, elas não sabem o que elas querem. Uma hora ela pula para um lado e outra hora ela pula para o outro lado. Mas eu quero te dizer para você que com o Senhor não existe 2 lados. Ou você está com Deus, ou você está com Satanás. Porque você não tem como servir a 2 senhores. Ou você serve o Senhor, você agrada a um, como diz a palavra, e aborrece o outro. Ou você aborrece o outro e agrada o outro. Não tem como você agradar em 2 fontes. Ou uma fonte de água, ela joga água salgada, ou ela vai jorrar água doce. Ou você fala a verdade, ou você fala a mentira. Não existe meio termo. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. E tudo que passar disso é procedência de Satanás. E o pai da mentira também, ele é um só, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, que o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, ele é o Deus da verdade. E se ele é o Deus da verdade, existe só um que, porventura, se acha que é um Deus, que é Satanás, mas ele também é pai. E ele é dos nomes dados para ele, é pai da mentira. Ou seja, ou nós estamos debaixo de uma verdade, ou nós estamos debaixo de uma mentira. Eu quero dizer para você que o amor do Senhor, ele é incondicional. Eu quero dizer para você que o amor do Senhor, ele vai além das nossas condições. O amor do Senhor, ele não vem pelo seu mérito, nem porque você pecou menos ou porque você pecou mais. O amor do Senhor, ele não vem porque você levantou a sua mão hoje e você aceitou ele como seu único, suficiente Salvador. O amor do Senhor, ele não vem porque algum dia você confessou o seu pecado. Ou porque você visita e vai para a igreja, você é um simpatizante do evangelho, você ouve músicas que adoram o Senhor, mas também ao mesmo tempo você ouve música que adora Satanás. Eu quero dizer para você aqui pontualmente que o amor do Senhor, ele é incondicional, ou seja, ele nos amou primeiro. A palavra de Deus diz, lá em João, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele nos amou primeiro. Antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos escolheu, ele nos elegeu nele. Ou seja, não tem nada que eu faça que vai impedir o amor do Senhor sobre a minha vida. Não há nada que eu faça que possa, aleluia, impedir, eu vou repetir novamente, o amor do Senhor por mim. Por quê? Porque ele já morreu na cruz do Calvário. O sangue dele já foi derramado na cruz do Calvário. E ao 3º dia, aleluia, o inferno não pôde suportar o poder da glória do Deus vivo, porque ele é vida. E a palavra de Deus diz que ele é vida e ele traz a sua plenitude, vida com abundância. A abundância, ela não é só em uma dimensão, ela é em todas as dimensões. E para que eu entre na dimensão da abundância do amor do Senhor, que já foi ali vertido na cruz do Calvário, para mim, para você, para que nós tomamos posse deste amor sobre nós temos que deixar o Senhor entrar sobre a nossa casa. E foi o que Raabe fez. Raabe sabia o Deus que aqueles 2 israelitas estavam ali, qual era o Deus que eles pertenciam. E por isso ela abriu a porta da sua casa para que eles entrassem. E neste mesmo momento ela estava dizendo, Senhor, entra dentro da minha casa, ceia dentro da minha casa, alimenta aqui, se sinta à vontade neste lugar, se acomode, porque eu quero a sua presença aqui para poder, aleluia, eu e a minha casa ser liberta. Ela estava posicionada, ela estava decidida, ela estava direcionada.
Não foi alguém que foi lá e pregou, aleluia, diretamente a palavra do evangelho para Raabe. Ela ouviu falar do Deus de Israel. E aquilo trouxe um temor dentro do coração dela, para que ela firmasse a sua vida com o Senhor. Muitas das vezes você pode ter ouvido falar do Senhor. E você pode dizer, parece que esse Deus, que às vezes parece que ele está perto, mas eu vejo na circunstância da minha vida que ele está longe, muito longe, não me ouve, não faz nada. A minha vida, as minhas atitudes, nada mudou e eu continuo permanente, parada, paralisada. Eu quero dizer que talvez exista alguns espíritos do diabo, das trevas, que tenta paralisar você para que você não entenda também em profundo da profundidade da palavra do Senhor. Para que você não consiga dimensionar esse amor, aleluia, de um Deus que ele é vivo, porque ele desceu ao inferno e ele tomou a chave da morte, aleluia, e declarou morte aonde está a sua vitória. E ele ali regozijou em vitória, na plenitude, aleluia, com o grande Deus, o El Shaddai, o Deus eu sou, o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que está todos os dias conosco nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que este amor, ele ainda prevalece até o dia de hoje. E ele continuará prevalecendo até o último dia da sua vida, da nossa vida, quando nós dermos o nosso último suspiro aqui nessa terra. Para que nós possamos ter a oportunidade de retroceder caminhos que nós andamos errados. Como Raabe andou por caminhos errados. Ela foi uma meretriz, a palavra de Deus deixa muito claro. Ela foi uma meretriz. E essa palavra foi, ela é muito importante, é uma palavra-chave que eu quero que você segure para você. Ela foi, ela era, ela não permaneceu. Ela mudou, ela teve uma nova oportunidade. Ela entrou, aleluia, com todas as decisões da sua vida. E ela diz aquela palavra que Josué também disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando ela pediu socorro, ela falou: quando vocês entrarem nessa terra e vocês foram aniquilar esses povos de Jericó, salve a minha casa, salve a minha família. Aleluia, salva quem tiver aqui dentro dessa casa. E foi uma palavra profetizada. Se você estiver dentro da sua casa, e quem estiver dentro da sua casa, aleluia, não vai perecer, não vai morrer, não vai, aleluia, não vai deixar nada, nenhuma circunstância, trazer a morte. Porque aquele lugar foi decretado morte para todos, independente de quem fosse. Se era criança, se era adulto, se era idoso, se era grávida, se era animal, não importasse o que fosse, tudo naquele lugar. Aleluia, a ordem foi para destruir todas as coisas, até os ouros, o tesouro, todas as propriedades, todas as coisas eram para ser queimadas. Ou seja, Deus falou: não pegue nada deste lugar, porque está amaldiçoado. Mas o Senhor separou Raabe, a sua casa e a sua família. Não porque somente Deus quis, mas porque ela se posicionou. Ela disse: eu quero. E sabe que é algo interessante? Ali, aqueles dois israelitas disse para ela, né? Salmão disse para ela: você precisará colocar uma marca dentro deste lugar. Você vai colocar aqui um pano vermelho sobre este lugar. E quando a gente avistar esse pano vermelho, todos vão saber que essa casa precisa ficar de pé. Mas se não tiver, eu não tenho compromisso com isso. Ou seja, existiu uma palavra que foi decretada. Eu quero dizer para você, eu não sei qual foi a palavra que já foi decretada sobre a sua vida. Eu não sei qual foi as ordens que Deus um dia colocou sobre você e ele disse algo ao seu respeito. E você, porventura, talvez esqueceu a palavra que o Senhor disse. Você, porventura, aleluia, com o passar dos anos, não acredita mais na palavra que foi dita. Mas eu quero dizer, a promessa do Senhor, ela continua ainda de pé. O tempo de paz, aleluia, ele chegou naquele lugar onde ela estava, Raabe.
Porque estava todo mundo ali na expectativa para poder ter um tempo de guerra. Mas enquanto a guerra não tinha começado ainda, estava todo mundo vivendo a sua vida normal. Mas Raabe, ela estava posicionada e ela sabia: vai chegar o grande dia e a minha casa precisa estar marcada. Marcada com essa marca de sangue, marcada com essa cor que representa sangue, que representa o sangue de Deus vivo. E da mesma forma, o Deus fez também com o povo de Israel, e ele disse: na sua casa, quando vocês oferecerem de sacrifício o cordeiro, aleluia, vocês vão marcar a porta da sua casa com o sangue desse cordeiro, que vai representar o sangue de Cristo ali, a cobertura do Senhor. E quando o espírito da morte passar, ele não vai entrar. E todos que tiverem dentro da sua casa serão também salvos. Aleluia. E da mesma forma também se repetiu ali, na casa de Raabe. Aleluia, a marca do sangue, que era um pano, estava marcado sobre a casa dela. Porventura, a minha brusa também é vermelha. Tá vendo? É um vermelho vivo. O sangue, quando ele é vivo, ele é vermelho, da cor dessa blusa. Porque quando um sangue ele é jorrado, ele está em vida ainda, ele é vermelho puro, puro. Mas depois ele começa a ficar escuro, começa a ficar preto. Ele começa a ficar grosso. E da mesma forma também, muitas das vezes, o nosso coração ele está assim. O nosso coração passa toda a corrente de sangue do nosso corpo sobre ele. E ele tem que... em alemão fala ponta, não sei como é que fala, a pulsação, né? Ele fica ali pulsando, não sei se é essa a palavra certa em português, o sangue, bombeando o sangue, para poder passar no todo o corpo, e ele vai passando. E eu quero declarar nesse dia que o sangue de Cristo, ele passa também sobre você. Não só sobre a sua casa e todos que estão na sua casa, que venham permanecer dentro deste lugar, onde há a proteção do Senhor. Só precisa um posicionar e dizer: Senhor, entra na minha casa, para que eu e a minha casa verdadeiramente servimos ao Senhor em espírito e em verdade. E que seja você essa pessoa que vai posicionar para dizer: na minha casa só corre um sangue, arabandaçúpia, um sangue que traz vida e retira todo espírito da morte. Um sangue, aleluia, que é o sangue de Cristo, aleluia, que dissipa todo o poder das trevas, que tem autoridade sobre todas as coisas e nada, aleluia, pode parar, neutralizar o poder do sangue de Cristo, porque ele é o Senhor dos senhores. Ele é, aleluia, aquele que não teve pecado sobre ele. Raabe tinha pecado, assim como nós também temos pecado. Mas ela teve um coração rendido ao Senhor em arrependimento. Ela se arrependeu por ser meretriz. Ela se arrependeu pelos deuses pagãos a qual ela adorava. Ela renunciou todo o seu passado para fazer uma vida nova, para entrar num tempo novo. E essa também é uma outra palavra-chave que eu quero deixar aqui para você. Que Deus tem preparado um tempo novo para você. Tem aquele louvor, né? Tenho preparado para você um tempo novo. Tenho preparado para você um tempo novo. Eu quero declarar que o tempo novo do Senhor, ele entra sobre a sua casa. Eu quero declarar que o tempo novo do Senhor entra sobre a sua vida, porque aonde há a sua fraqueza, a palavra do Senhor diz que você é forte. Quando a palavra diz, aleluia, que o último, aí ele que é o primeiro.
A palavra de Deus diz, aleluia, se alguém batesse na sua face, dê a outra face para que alguém bata novamente. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, se alguém mandar você andar uma légua, que você ande duas. A matemática do Senhor, ela vai muito mais além. A palavra do Senhor vai dizer que você tem que perdoar uma pessoa 70 vezes 7 por dia. Não é o total, é por dia. É a cada momento. Ou seja, nós temos que ter um coração novo. Nós temos que ter um coração ensinado. Nós temos que ter um arrependimento dentro de nós, onde nós não apontamos o dedo para o próximo, mas nós apontamos para nós mesmos, para olhar para dentro de nós e ver se há alguma coisa errada, se tem algum sepulcro encaiado dentro de nós, se há pobreza, se há podrigão dentro de nós, se há falta de perdão dentro de nós, porque a falta de perdão vai fazer com que o nosso coração ele fique amargurado, vai fazer com que o nosso coração ele fique fechado, que nós levantamos fortaleza e mais fortaleza para nós nos proteger. Mas eu quero te dizer que você não precisa da sua própria proteção, nós precisamos da proteção do Senhor. Porque Raabe, quando ela estava ali, ela não conseguiria, aleluia, proteger ela própria. Ela precisava da provisão do Senhor sobre a vida dela, para proteger ela. Porque todos iriam morrer, não ia ficar um sequer para contar uma história. Mas ela ficou de pé para contar a história e ainda entrar na galeria dos heróis. Orabaçu barabarraço de cantarabai. Eu quero dizer que você também, aleluia, que tem perseverado, que tem acreditado na palavra do Senhor, que tem acreditado nas promessas, que tem acreditado no propósito, que tem acreditado no chamado do Senhor sobre a sua vida. E se você talvez está morto em alguma dessas áreas, eu declaro a ressurreição de Cristo nas áreas onde você está morto. Porque a vitória, para quem se posiciona, mesmo para um lugar que foi declarado morte. Ló também estava no meio de um lugar onde foi declarado que todos iriam morrer, não ficaria um vivo. Mas Abraão intercedeu pela vida de Ló. E disse, Senhor, se tiver ali 50, 40, 10, oh Pai, se tiver pelo menos alguma pessoa ali, aleluia, que teme e que te honre e que te busque, o Senhor vai ter misericórdia. Que o Senhor vai ter amor. E Deus ali falando para Abraão, Deus disse, por amor. Aleluia, por amor. Você vai estar vendo que o amor do Senhor, ele traz vida onde há morte. E por amor à vida de Ló, através, aleluia, da vida de Abraão, o Senhor libertou e deu ali vida para a vida de Ló. Mas nós sabemos que teve algo muito triste que aconteceu. A esposa de Ló, ela olhou para trás, porque o decreto também sempre tem uma ordem do Senhor, para que nós consigamos alcançarmos territórios novos. Aquele território, aleluia, ali, de Sodoma e Gomorra, estava decretado morte. Mas o Senhor deu um novo tempo para a vida de Ló. Ele deu uma nova história. Mas infelizmente também ela não terminou muito bonita. Mas o Senhor cumpriu a palavra que ele disse. E uma coisa interessante, não é só o Senhor que precisa cumprir a palavra que ele diz. Nós também precisamos cumprir a palavra que o Senhor determina para nós. E a palavra do Senhor foi, não olhe para trás. Siga avante, siga para frente. Deixa para trás o que passou, avante. Vai para frente, olhe para frente, para um novo tempo. O novo tempo que eu tenho preparado para você. Vá, corra para ele. Se Raabe tivesse parado, se Raabe tivesse duvidado, se Raabe tivesse dito, será que realmente esses espiões, a palavra que ele me deu, eu posso confiar nela? Será que realmente esse Deus, ele vai me livrar quando entrarem aqui para aniquilar todo o povo de Jericó? Ela não teve dúvida. Ela disse,
a vida está sobre a minha casa e eu prevalecerei. Que você também possa se posicionar dessa forma. E que a vida do Senhor entre primeiramente em você. Para que você seja renovado, seja fortalecido, seja encorajado, seja, aleluia, posicionado e não retroceda para trás. Siga avante, busque ao Senhor, ore ao Senhor, medite na sua palavra, entoa canto de louvores ao Senhor, seja grato mesmo antes de receber a vitória. Porque Raabe, ela foi grata antes dela receber a vitória. E qual foi a gratidão que ela fez? Eu vou acolher esses 2 israelitas dentro da minha casa. Eu vou fazer uma ação de graça aqui para que o Senhor olhe para mim. E nesse momento foi isso que ela fez. Uma ação de graça, de usar com misericórdia para com um próximo a quem ela não conhecia. Que nós também possamos ser esse canal de bênção para poder ajudar ao próximo e pregar o evangelho, tempo e fora de tempo. Um amor incondicional que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos pequenos Cristo aqui na terra. Nós temos essa essência dentro de nós. Nós temos essa marca também dentro de nós. Ela não está fora, ela está dentro de nós. Essa blusa vermelha, ela está aqui por fora. Aleluia! Mas dentro de mim, na minha essência, no meu DNA, eu tenho a marca de Cristo. E eu creio que você também tem. E se você tem a marca de Cristo, saiba que a vida prevalece sobre você. Mesmo em circunstâncias difíceis. E se a marca ainda não estiver sobre você, levante as suas mãos e declare: eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Somente Ele, mais ninguém, nenhum outro Deus tem autoridade sobre a minha vida. Renuncia todos os altares levantados a Deus de Baal e apresenta a sua vida em fidelidade somente ao Senhor. Faça como Raabe fez. Porque foi isso que Raabe também fez. Ela renunciou todas as fortalezas de Jericó, todos os deuses de Baal que estavam sendo adorados naquele lugar. E ela disse: eu adoro, eu confio, eu louvo e eu espero somente no Deus de Israel. Faça você também isso. Que façamos isso todos os dias da nossa vida. Eu quero deixar essa palavra para nossas vidas nesse dia de hoje. Eu te abençoo. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer a face, a glória dEle, aleluia, sobre a sua vida, a sua casa. Não só agora, mas todos os dias, a todo tempo, em nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom e shalom.